Abra lá no Salmo comigo a palavra do Senhor, Salmo 119, verso 105, para iniciar o culto, iniciar a pregação. Passos para uma vida abençoada e feliz é o tema desta noite. Passos para uma vida abençoada e feliz. Quais são os passos que devemos dar para uma vida abençoada e feliz? Você quer uma vida abençoada? Você quer uma vida feliz? Quais são os passos que devemos dar? Eu vou ler inicialmente, só para início da pregação, Salmo 119, verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus nessa noite, pela graça dele, misericórdia do Espírito Santo, fale conosco em nome de Jesus. Amém? Passos para uma vida abençoada e feliz. Passos para uma vida feliz e abençoada. Todos nós queremos dar esses passos. Salmo 119, verso 5, fala que a palavra de Deus, ela é luz. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus nos mostra a direção. A palavra de Deus nos mostra a condução. E nós queremos ir à palavra do Senhor para que ela possa nos dar as instruções, ela possa nos orientar o que fazer e como fazer, como agir, para sermos abençoados, então, e darmos os passos para uma vida abençoada e feliz. Que lá no final você possa dizer: a minha vida foi abençoada. A minha vida é uma vida feliz, eu estou abençoado, eu estou radiante, eu estou muito alegre, porque eu tenho dado os passos que a Bíblia me ensina, os passos que a Bíblia relata ao meu coração. Então eu recebi luz, eu recebi direção, eu recebi direcionamento, e eu estou de maneira radical feliz. Radicalmente feliz e abençoado em nome de Jesus. Eu quero mencionar alguns aqui. O primeiro passo para uma vida abençoada e feliz. O primeiro passo é este aqui: aprenda a não revelar todos os seus sonhos. Aprenda a não revelar todos os seus sonhos. Aprenda a não revelar todos os seus sonhos. Eu vejo isso aqui na história de José. Você lembra a história de José do Egito? A Bíblia fala de José, a Bíblia fala da sua trajetória, a Bíblia fala daquilo que o Senhor havia revelado-lhe ao coração. E Deus revela a José que José seria uma autoridade. Deus revela que José havia de se tornar governador do Egito. E Deus trouxe sonhos a José. Deus trouxe uma inspiração a José. E José empolgado com o seu sonho, José empolgado com a sua revelação, José empolgado com aquilo que Deus havia revelado ao seu coração, ele começa a contar para todos. Ele começa a contar para todo mundo, ele conta para seus irmãos, as estrelas se curvando diante dele, o sol e a lua se curvando diante dele, fazendo menção ao seu pai e sua mãe, seus irmãos, que seria uma grande autoridade, e que Deus haveria de abençoá-lo tremendo e poderosamente. E quando ele abre o seu coração, e quando ele rasga o seu coração, e quando ele revela tudo que Deus havia lhe dito e lhe confiado, perceba na Bíblia, que José passa a ter problemas, José passa a enfrentar dificuldades. Os seus irmãos começam a olhar para José com um olhar diferente, diferenciado. Seus irmãos passaram a ter ciúme de José, e os seus irmãos agora começam a tramar contra José, querendo dar cabo da vida de José. Quando ele fala para o seu pai e a sua mãe, ele é também repreendido pelo pai e pela mãe, ele também é repreendido de certa forma. E veja, meus irmãos, minhas irmãs, quantos problemas José poderia ter se poupado se ele tivesse guardado aquilo no seu coração.
Eu vou guardar esta revelação no meu coração. Eu vou guardar este sonho, este projeto de vida, isso que eu estou trabalhando, isso que eu estou labutando, aonde eu estou sonhando em chegar, eu vou guardar para mim, porque Deus trouxe para mim, Deus trouxe para o meu coração. Muitas vezes nós queremos falar, e quando falamos demais, nós acabamos prejudicando a nós mesmos. Veja, meu irmão, minha irmã, o segredo de José, ele começa a revelar, e ao revelar o seu segredo, repito para você, quantos problemas ele enfrentou, porque as pessoas que ouviram não souberam entender que aquilo era um projeto, um plano, um propósito de Deus para com a sua vida. Se Deus trouxe algo grande ao seu coração, se Deus trouxe algo grandioso ao seu coração, cuidado com quem você vai falar sobre isso. Guarde, espere acontecer. Trabalhe sobre aquilo, invista naquilo, lute por aquilo, mas não saia contando para todo mundo. Se você se guardar, você vai se poupar de muitos problemas na sua vida. Saiba guardar o que Deus lhe disse no particular. Saiba guardar. Imagine José, se não tivesse falado nada para os seus irmãos, não tivesse falado nada para os seus pais, mas simplesmente guardasse aquilo no seu coração, como Maria, quando recebe a bênção do anjo, fala com ela, e a Bíblia diz que ela guardou no seu coração, e José também, agora José não José aqui do Egito, mas José, esposo de Maria, também guarda no seu coração, e for uma grande bênção. Você precisa aprender isto. Saiba guardar o que Deus lhe disse no particular. Você tem um sonho, tem um projeto, tem um ideal, um sonho gigantesco, e você está sonhando, visualizando aquilo na sua vida. Você guarda, conta só para Deus, conversa só com o Senhor. Eu tenho certeza, se eu desse aqui a oportunidade para que pessoas viessem a testemunhar sobre a sua vida, a sua história, eles vão dizer: pastor, realmente isso é uma grande verdade. Quantas vezes eu me prejudiquei, eu me auto-prejudiquei, porque eu falei demais, eu contei o que não deveria contar, eu revelei que não tinha que revelar, antes de acontecer, e as pessoas passaram a criticar, ou as pessoas passaram a falar negativamente, e eu me prejudiquei com isso. José poderia ter se poupado de muitos problemas, se ele soubesse guardar no seu coração. Segundo passo que você precisa dar para ter uma vida abençoada e feliz, você precisa, cuide muito bem do que você fala. Cuide muito bem do que você fala. Se primeiro eu tenho que guardar no coração o meu sonho e não sair contando para todo mundo, porque muitos não vão entender, eu preciso também cuidar muito bem do que eu vou falar. Cuide do que você fala. Veja aqui alguns textos bíblicos. Tiago 1:26 fala: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então a Bíblia já começa dizendo para você e para mim que nós precisamos aprender a refrear a nossa língua. Tiago 1:19, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Você está pronto para ouvir, mas tardio para falar. Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Se há morte e a vida, se há poder na minha língua, então eu vou cuidar do que eu vou falar, pois eu posso estar gerando morte ou estar gerando vida. O que é que eu tenho falado? Como que eu tenho falado? Provérbios 17:28, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Até o estulto, quando ele se cala, diz a Bíblia, que ele é tido por sábio. Cuide do que você fala. Provérbios 13:2-3, do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mais do que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Cuide do que você fala.
Veja que a Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 13, 2 e 3, diz aqui: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo ele traz ruína. Ruína. Do fruto da boca o homem comerá o bem, o desejo dos pérfidos é a violência. Então, se eu vou comer o bem do fruto da minha boca, se eu vou trazer sabedoria, eu não quero ruína, eu preciso cuidar do que eu falo. Como você fala? Como você se pronuncia? Você lança uma palavra de bênção, ou você lança uma palavra de maldição? Você lança uma palavra de cura, ou você lança uma palavra de enfermidade? Nós vamos comer o fruto do nosso lábio. Nós seremos abençoados pelas nossas palavras, em nome do Senhor Jesus. Efésios 4, 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Fale conforme a necessidade, transmitindo graça. Não sai da vossa boca palavras torpes, palavras indecentes, palavrões, xingamentos, maldições, mas palavra boa para edificação, conforme a necessidade. Não é qualquer hora, é conforme a necessidade. Você fala inspirado por Deus e você abençoa em nome de Jesus aqueles que te ouvem. Então veja, eu preciso cuidar, porque a nossa língua revela quem somos de fato. Quem eu sou de fato é revelado naquilo que eu falo. Por isso Provérbios, Salmo 19, 14 fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Veja que ele fala que aquilo que eu falo, Senhor, aquilo que eu pronuncio sobre qualquer assunto, sejam agradáveis na tua presença. As palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Então cuide do que você fala. Mas em terceiro passo para uma vida bem sucedida e abençoada, aprenda a se calar. Ora, se eu tenho que cuidar do que eu falo, então em terceiro lugar, obviamente, eu preciso aprender a me calar. Veja o que a Bíblia diz: há tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz, há tempo para todo propósito debaixo do céu, e há tempo de se calar. A Bíblia diz: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Veja aí, quem retém as palavras possui conhecimento. Conhecimento não se revela no falar, mas o conhecimento se revela em saber conter as palavras. Há tempo de falar, há tempo de se calar. Terceiro passo, aprenda a se calar. A Bíblia ensina que eu preciso aprender a me calar diante de Deus. Já aprendeu isso? Cale-se diante de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, Eclesiastes 5:2. As tuas palavras, Eclesiastes 5:2, sejam poucas diante de Deus. O que este texto está dizendo para me calar diante de Deus? Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Vou te explicar. A pessoa está com um problema, a pessoa está com um grave problema, ela está sofrendo de alguma coisa, ela quer solução para aquele problema, ela vai a Deus em oração e começa a prometer para Deus um monte de coisa. Deus, se o Senhor resolver esse problema meu agora, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar aquele outro. Se o Senhor resolver isso para mim agora, eu prometo isso para ti. E ela faz um monte de promessas para Deus e ela não cumpre com as suas promessas. Então, na hora da aflição, na hora da angústia, na hora da dor, na hora da raiva, na hora da melancolia, na hora da depressão, na hora do sofrimento, coloque a mão na boca e trave a língua. Não chega diante de Deus buscando solução, fazendo promessas que você sabe que não vai cumprir essas promessas.
A Bíblia diz, Salmo 34, 12 e 13, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade, vida longa para ver o bem, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. O homem que ama a vida, a mulher que ama a vida, quem quer vida longa, longevidade para ver o bem, refreia a língua do mal. Então aprenda a se calar, porque quando nós aprendemos a nos calar, nós somos abençoados. Veja a sequência. Cuidar das palavras, mas aprender a se calar. Mas também, em quarto lugar, saiba fazer-se de surdo. Saiba fazer-se de surdo. Eu vejo aqui, neste texto, a história de um rei, do rei Saul. 1 Samuel 10, 27, diz assim: mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Saul acabara de ser ungido rei da nação de Israel. Era o grande rei da nação, não tinha rei. O povo pede um rei, e Saul então, ele é consagrado rei da nação, o povo escolhido de Deus. E as pessoas vieram para abençoar Saul, para elogiar Saul, para trazer presentes para Saul. Mas a Bíblia diz que os filhos de Belial, os filhos do mal, não lhe trouxeram nenhum presente. E começaram a falar, como poderá este homem salvar-nos? Veja bem, alguém está começando o seu reinado, alguém está começando o seu ministério como rei, alguém está começando a sua trajetória, e alguns falam, este homem não pode nos salvar, este homem não pode fazer nada, este homem é um incapacitado, este homem é um incompetente, ele não tem poder, ele não tem nada. E eu não vou honrá-lo, eu não vou presenteá-lo, eu não vou dar parabéns a ele, eu estou desprezando o meu coração. Porém, Saul se fez de surdo. Aprenda a se fazer de surdo. Aprenda a não dar ouvidos àquilo que lhe maltrata, àquilo que lhe machuca, àquilo que lhe ofende, as palavras negativas, as palavras destruidoras, as palavras contrárias a você. Aprenda a não dar ouvido a isso. Não fique remoendo lá no seu coração, falaram isso de mim, falaram isso do meu coração, falaram isso da minha família, falaram isso da minha casa, eu estou sofrendo com aquilo que falaram de mim. Aprenda a se fazer de surdo, não dê ouvidos a isso. A pessoa sai feliz de casa de manhã, ela sai radiante, cheia de sonhos, cheia de projetos. É mais um dia abençoado, é mais um dia de conquista, é mais um dia glorioso e abençoado pelo Senhor. E de repente algo acontece, uma fala, ou um dizer, ou uma postagem nas redes sociais, a pessoa já fica toda melindrosa, toda ofendida, toda machucada. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia está dizendo, aprenda a se fazer de surdo. Eu não vou dar ouvidos a isso, eu desprezo isso no meu coração, eu deixo para lá, eu jogo fora. Imagina Saul começando o reinado, pensando assim, aqueles filhos de Belial, eles me desprezaram, eles falaram que eu não sou ninguém. Ele fala, não, eu não vou dar ouvidos a isso, eu sou surdo, eu não dou ouvido a isso. Porque aquilo que me traz mal, me faz mal, aquilo que me maltrata, aquilo que me traz coisas negativas, eu não vou ouvir. Eu vou dar ouvidos à palavra de Deus, eu vou dar ouvidos à graça de Deus, eu vou dar ouvidos ao Espírito Santo, vou dar ouvido àquilo que a Bíblia ensina, àquilo que a Bíblia ministra, eu vou dar ouvido às pregações ao meu coração, mas coisas ruins eu não vou dar ouvidos. Irmãos, tem muita gente que deixou de crescer, deixou de prosperar, deixou de avançar, porque está dando ouvidos a pessoas negativas. Você que está aqui no auditório nesta noite, você que acompanha pelas redes sociais, já passamos de 120 mil pessoas que nos acompanham nas redes sociais dessa igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas quantas pessoas hoje estão sofrendo? Porque alguém
disse uma palavra ruim para ela, ou lhe chamou de feio, ou lhe chamou de incompetente, e ela matou um sonho, ela matou um projeto, matou um desejo do seu coração, matou algo que ela sonhava e projetava, porque alguém falou negativamente: você não é capaz, você não consegue, você não chega lá, você não passa neste vestibular, você não passa nessa prova, você não passa nesse concurso, você não vai prosperar, você não vai crescer, você nasceu e vai viver na miséria. E a pessoa dá ouvido a isso. Jovens que dão ouvidos a isso, não prosperam. Pessoas de idade dão ouvidos a isso, não prosperam. Eu preciso dar ouvidos a Deus. E Deus diz na sua palavra que em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus diz na sua palavra que tudo posso naquele que me fortalece. Deus diz na sua palavra que a graça de Deus está conosco. Deus diz na sua palavra: nenhum mal chegará a nós, nenhuma praga chegará a nós, porque Deus nos guarda, Deus nos protege, em nome de Jesus. Mas se você não aprender a se fazer de surdo, tapar os seus ouvidos, você vai viver sofrendo. Você errou na vida, você falhou na vida, você nunca mais vai se levantar, nunca mais será alguém, e você dá ouvido a uma palavra maldita dessa, e você destrói a si mesmo. Saul se fez de surdo. E é uma qualidade maravilhosa, impecável, transbordante, tremenda na vida deste homem, que é aprender a se fazer de surdo. E nesta noite está aprendendo aqui a se fazer de surdo para ser abençoado em nome de Jesus. Quinto passo para uma vida feliz e abençoada: deixe o passado para trás. Deixe o passado, é o seu passado e o seu futuro. Deixe o passado para trás. A Bíblia diz, a palavra do Senhor, Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Você conhece esse texto? É bom sempre voltar a ele. Irmãos, quanto a mim, diz Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão. Aprenda a deixar o passado para trás, e você não vai sofrer. Deixe o passado no seu devido lugar. Eu brinco aqui na igreja, eu falo aqui, que quem gosta de passado é museu. Você vai no museu só ver coisas do passado, mas Deus não te chamou para viver o passado. Paulo fala: esquecendo-me, as coisas para trás ficam, avanço para aquelas que diante de mim estão. Há coisas lindas de Deus diante de você, há coisas maravilhosas de Deus diante de você, e você precisa olhar para isto. Seu passado foi de dor, foi de desprezo, de sofrimento, de abuso, seja o que for, passou, deixe para trás. Quando alguém me procura dizendo: pastor, eu preciso de um aconselhamento, eu preciso de uma ajuda, a minha vida está assim, assim, eu cometi isso, aquilo, aquele outro, o que eu faço agora? Eu sempre digo: não importa o que aconteceu até agora, o que importa é daqui para frente. Como vai ser daqui para frente? Porque Deus não vive o passado, Deus vive o presente para nos garantir o futuro, em nome de Jesus. Amém, igreja? Não viva o seu passado. No passado eu pequei, no passado eu falhei, no passado eu fiz um monte de besteira, mas o passado já passou. Hoje você está vivo, louvado seja Deus, e você olha para frente e vai conquistar novas coisas, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Não há como prosperar, avançar e crescer se eu estiver preso ainda ao meu passado, sofrendo o meu passado. Eu preciso ir para frente. Mas a Bíblia ensina, em sexto lugar, a viver intensamente cada dia. Viva intensamente cada dia. Veja o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor. Eu gosto desse salmo, Salmo 118, 24, decore ele. Diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Qual é o melhor dia da sua vida? É hoje. Qual é o melhor momento da sua vida, meu querido? É agora. Não fora ontem, porque ontem já foi.
Não fora daqui a 50 anos atrás, porque já passou, mas é agora. Agora veja um outro texto da Bíblia, decora este outro texto, que me impede de falar algo, que me impede de pronunciar algo. Este outro texto diz assim, veja lá, jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim, Eclesiastes 7:10. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não é sábio perguntar assim. Não tem sabedoria quando você fala, no passado que era bom, no passado era maravilhoso, você virou um museu, está vivendo o passado passou, e o melhor dia da sua vida é agora. Então a Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor, Eclesiastes 7:10, jamais digas. Ela não está dizendo, de vez em quando você vai dizer, no passado que era bom, no passado, há 50 anos atrás, como eu era feliz, meu amigo, minha amiga, você é feliz hoje. Quantas pessoas na minha idade, na tua idade, hoje estão sendo veladas? Quantas pessoas morreram? E até rainhas estão morrendo, até reis morrem. Mas você está vivo, você está vivo, você está respirando. Então o melhor dia é agora. O melhor dia do seu casamento é hoje. O melhor dia do seu relacionamento com seus filhos, com seus pais, é hoje, é aqui e agora. Então quem quer viver o presente, deixa o passado, liberando o perdão, promovendo a reconciliação, promovendo o acerto e caminhando de mãos dadas em nome de Jesus, para novos horizontes, para a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores. Não são, porque o dia melhor, repito para você pela terceira vez, é agora. Alguém vai chegar para você amanhã e vai perguntar, qual é o melhor dia da sua vida? Qual foi o melhor dia da sua vida? Você fala, é agora. E a pessoa não vai entender, ela vai perguntar, mas por quê? Você fala, porque eu estou vivo, estou falando com você, isso é bênção, isso é privilégio, eu estou respirando, louvado seja o Senhor. Este é o dia, eu volto ao texto, este é o dia que o Senhor fez, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele, em nome de Jesus. E você a partir de hoje está ouvindo a palavra do Senhor, e você não vai mais dizer que os dias passados foram melhores do que este, e você sabe que Deus tem vida plena para você, Deus tem vida plena, Deus tem vida radiante para você, em nome de Jesus. Mas em sétimo lugar, para não cansá-lo, o outro passo para uma vida bem sucedida, saiba esperar o tempo certo para cada coisa. Saiba esperar o tempo certo para cada coisa. Eu lembro aqui da história de Davi. Davi foi o segundo rei da nação de Israel. E para Davi começar a reinar, Saul tinha que morrer. E Davi, ele teve dois momentos na sua vida que ele poderia ter tirado a vida de Saul, matar Saul, ter matado Saul e entrar para reinar no lugar de Saul. Mas Davi, ele não fez isso. Ele disse, Saul é um ungido de Deus, eu não posso tocar nele. E Saul soube desta história, continua querendo matar Davi, mas Davi não retruca, Davi não mata Saul, mesmo tendo oportunidade, porque Davi soube esperar o tempo certo de Deus para cada coisa, em nome de Jesus. Para tudo, meu irmão, há um tempo de Deus. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo Deus tem o seu tempo para que aconteça. Eu não preciso querer apressar. Olha o que a Bíblia diz, não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19, verso 2. Peca quem é precipitado. Eu quero que aconteça no meu tempo, eu quero que aconteça agora, e Deus fala, não é no seu tempo, é no meu tempo, e o tempo de Deus é o tempo melhor.
Porque Deus nos prepara para que no tempo dele as coisas aconteçam em nome de Jesus. Mas quando eu ajo em precipitação, quando eu me torno alguém precipitado, ansioso, eu peco, porque a Bíblia diz que peca quem é precipitado. Espere o tempo de Deus. A Bíblia continua dizendo em Eclesiastes 5:2, que eu já li e volto agora a ele: não te precipites. Falando de ir na presença de Deus, orar. Aquela hora eu falei sobre cuidar das palavras. Agora que o verso destaca essa expressão: não te precipites com a tua boca. Não seja precipitado num pronunciar julgamento, num pronunciar uma palavra, em falar algo de maneira precipitada, na empolgação, no agito, sem refletir, sem pensar. Se você faz isso, você peca. A Bíblia diz ainda, a palavra do Senhor: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Provérbios 20:21. Uma posse antecipada, uma herança antecipada, é maldição, não é bênção. É tudo no tempo certo, que as coisas acontecem em nome de Jesus. Então veja que eu preciso aprender a esperar o tempo certo para que as coisas aconteçam. Eu não vou agir em precipitação, eu não vou agir na correria, eu vou aguardar o tempo certo de tudo. E quando nós aguardamos, irmãos, o tempo certo de tudo, Deus nos dá uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida radiante, em nome do Senhor. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E quando eu não entendo isso, quando eu não compreendo isso, eu vou orar ao Senhor, eu pego a Bíblia, eu vou orar ao Senhor, e eu começo a orar a Deus: Senhor, eu gostaria de receber aquela bênção, e para que ela venha até mim, o Senhor podia fazer assim, 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 faz isso, resolvo ali, aqui e acolá, e vai tudo dar certo. E você começa a dar ordem para Deus, como Deus agir, como Deus fazer, como se Deus não soubesse. Mas quando você sabe esperar o tempo, você fala: Deus está nas tuas mãos, eu entrego nas mãos do Senhor. Eu creio que tu és o Deus provedor, eu creio que tu és o Deus sustentador, eu creio que tu és o Deus abençoador, eu espero no Senhor. A Bíblia diz: de manhã eu apresento a Deus a minha oração, eu fico esperando silenciosamente. Você está numa viagem, a viagem da vida. E na viagem da vida, você não vai agir como criança no viajando de carro, que pergunta: pai, está chegando? Pai, falta quanto tempo? Falta muito ainda? Está chegando? E você numa viagem de 1000 quilômetros. 1000 quilômetros, e no primeiro 5 quilômetros a criança está perguntando: falta muito? Está chegando? Você descanse, dorme, espera em Deus. Na viagem da vida, quando vai acontecer Deus? Deus fala: no meu tempo. Você seja fiel, você me busque, no meu tempo eu te abençoo. Lembra de Jó que eu falei dias atrás? Jó passou por um momento difícil, ele continuou confiando em Deus, ele continuou esperando em Deus, ele continuou aguardando em Deus, e Deus o honrou e o colocou aonde Deus queria que o colocasse, onde Deus queria que ele estivesse. Tenho muitas experiências na minha própria vida, que eu poderia narrar para você e contar para você, em saber esperar o tempo de Deus, e no tempo de Deus, aquilo acontece de maneira maravilhosa, tremenda, em nome de Jesus. Uma das maiores empolgações que eu tive no ministério pastoral, da pregação, fora pregar numa igreja de 140, 200 e poucos mil membros, a maior igreja do mundo, no templo. Mas no tempo de Deus aquilo aconteceu, não foi no meu. E outras coisas mais. Mas, irmão, quero dizer para você: espere o tempo certo. Deus tem uma bênção para você, Deus tem livramento, Deus tem unção, Deus tem graça. E você fala: minha vida está nas mãos de Deus, eu espero em Deus, eu aguardo em Deus, porque Deus me sustenta, em nome de Jesus. Quem sabe você entrou aqui nesta noite, há uma ansiedade no seu coração, há uma aflição na sua alma, há algo que você gostaria que Deus resolvesse de maneira rápida demais, e Deus fala: meu filho, espera um pouco, aguarde um pouco mais, porque eu estou lhe preparando para desfrutar de uma bênção gigantesca, e você ainda não está preparado para receber esta bênção.
Quando Deus tira o povo de Israel do Egito para a terra prometida, Deus vê que o povo não estava preparado, Deus faz o povo rodear 40 anos pelo deserto, para depois entrar na terra prometida, que o povo não estava preparado. E ali no deserto revelou o que estava no coração do povo, a amargura, a ingratidão, o resmungamento, o povo vivia resmungando, choramingando, criticando, e Deus vai tratando tudo isso. E a Bíblia diz que de 20 anos para cima, todos morreram no deserto, e Deus prepara uma nova geração para usufruir do melhor de Deus, que Deus está te preparando para algo melhor. A boa mão de Deus te conduz, a boa mão de Deus te dirige, a boa mão de Deus te sustenta. Então veja aí, passos para uma vida feliz e abençoada. Recapitulando, para que você entenda muito bem isso e decore nesta noite. Primeiro passo, aprenda a não revelar todos os seus sonhos. Segundo, cuide muito bem do que você fala. Terceiro, aprenda a se calar. Quarto, saiba fazer-se de surdo. Quinto, deixe o passado para trás. Sexto, vive intensamente cada dia. Sétimo, saiba esperar o tempo certo. Se você praticar esses 7 passos, se você der hoje esses 7 passos, a sua vida nunca mais será a mesma e você será tremendamente abençoado. E eu profetizo isso sobre você em nome de Jesus. Veja que são passos simples, são passos fáceis de dar. Basta eu me concentrar em cada um deles, basta eu buscar cada um deles, e Deus vai fazer algo extraordinário, meu querido, minha querida, na sua vida, em nome de Jesus. Passos simples, mas trazidos pela palavra, pelas experiências bíblicas, pela orientação de Deus, que é lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Se você praticar isso, meu querido, minha querida, Deus vai fazer algo gigantesco em você. E você, feliz, radiante, abençoado, nada vai roubar a sua felicidade, nada vai tirar a sua alegria, nada vai podar os seus sonhos, porque você está guardando aquilo no seu coração. E quando acontece, e ao acontecer você fala, eu esperava isso por anos, e a pessoa diz, mas eu não sabia. Sim, eu guardei para mim, porque era um segredo meu e de Deus. Deus revelou no particular na minha alma, eu estou aguardando para ver acontecer em nome de Jesus. Eu sabia, se eu falasse para todo mundo, começaria as críticas desnecessárias, mas eu guardei, e agora estou desfrutando de um ótimo, excelente, maravilhoso tempo de Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas estão sofrendo porque querem, muitas pessoas estão padecendo porque gostam, mas quando nós damos os passos certos, voltado para a palavra de Deus, num relacionamento vivo com Jesus, com uma igreja séria, onde a pregação bíblica, fiel, exposição das Sagradas Escrituras, meu querido, não tem como não ser abençoado, não tem como não ser feliz, pois a própria felicidade, alegria, é fruto do Espírito Santo de Deus, para com as nossas vidas, em nome de Jesus. E a pergunta desta noite é esta: qual passo falta você dar para sair daqui nessa noite feliz, abençoado e realizado em nome de Jesus? A igreja, o culto, a pregação jamais poderá se tornar um momento de preencher um espaço, mas é algo que eu estou sendo edificado, onde eu vou à igreja e falo, eu aprendi, eu assimilei algo e estou trazendo para a minha vida prática, estou vivendo isso que eu aprendi, e a minha vida está mudando a cada dia pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pela graça de Deus, em nome de Jesus. Passos para uma vida feliz e abençoada. E esta vida é a sua vida,
e os passos que você vai dar a partir de agora para desfrutar do melhor de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.